Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja com todos, amém? Com alegria que nós vamos novamente estar estudando a nossa lição de hoje, que é a lição de número 5, quando vai falar de igreja e sua liderança. É um tema também que dá continuidade àquilo que nós estamos seguindo na nossa lição, na nossa revista. E hoje nós vamos falar sobre essa questão da liderança da igreja, como está, como funciona. É uma ordenança do Senhor, desde o início, quando Deus começa todo o projeto, Ele deixa a instrução para líderes, deixa a instrução para as pessoas que estariam à frente de outras pessoas. Então, ou seja, líderes e liderados, como é que vai ser isso? Como é que funciona isso? Como é que deve ser o líder? Também como é que deve ser o liderado com relação à igreja, com relação à submissão e também com relação à questão da hierarquia. Como é que esse líder tem que ser, como é que ele se coloca, qual é a posição dele como líder, como pessoa que está guiando, como pessoa que está apaziguando, como é essa pessoa que está, de certa forma, conduzindo o rebanho do Senhor. E Deus deixou tudo isso para que os seus líderes ficassem atentos, transmitissem a sua verdade e, acima de tudo, os conduzissem em amor, os conduzissem com muita retidão, chamando sempre a atenção, colocando tudo isso em ordem. Então, hoje, baseado exatamente no livro de Hebreus, no capítulo 13, quando estaremos estudando apenas o versículo 17, que vai nos instruir a respeito dessa liderança. Então, nós vamos estar orando, agradecendo ao Senhor mais uma vez, e logo após a oração nós vamos ouvir o hino de número 221, e após o hino nós estaremos retornando assim com a nossa lição de hoje. Amém? Com alegria que nós vamos assim curvando nossas cabeças e vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos gratos ao Senhor mais uma vez, pela oportunidade, ó Deus, que tu nos dá de nesta manhã estarmos novamente aqui, ó Deus, te bendizendo, ó Senhor, aprendendo mais da tua palavra, das tuas verdades, dos teus ensinamentos, quando tu vai nos falar nesta manhã a respeito da liderança da tua igreja, do teu povo e também do teu povo para com a liderança. Ó Deus, que o Senhor nos instrua, ó Pai, que o Senhor abra os nossos corações, o nosso entendimento e que possamos, assim, acima de tudo, ó Deus, estarmos aprendendo, ó Deus, e crescendo neste conhecimento que tu nos propõe todos os dias, todas as manhãs de domingo também, quando aqui temos essa oportunidade de estar falando com o Senhor. Deus, muito obrigado por tudo, que o Senhor nos perdoa, ó Deus, os nossos pecados, nos fortaleça a nossa fé, nos abra, ó Deus, o entendimento, e faça com que, Deus, possamos assim estar crescendo em graça e em conhecimento. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, muito obrigado por esse dia, pelo ar que temos respirado, pelo pão de cada dia, ó Deus, pelo calçar, pelo vestir, pela tua providência para conosco. Abençoa a tua igreja, o teu povo, aqueles, ó Deus, que não estão podendo vir, e que esteja assim, ó Deus, assistindo, acompanhando, ó Deus, também participando da tua escola bíblica dominical. Fica conosco, ó Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, que o Senhor nos abençoe. Nós vamos ouvir o hino 221 e logo após o hino nós vamos começar a nossa lição desta manhã. Amém? Deus nos abençoe. Vamos ouvir o hino então. Vamos entoar o hino de número 221, Vaso de Bênção. De bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso, ser um vaso de bênção para todos os dias.
Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos nos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor, para ser um vaso de bênção. É mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Amém. Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça e que nós possamos nesta manhã abrir os nossos corações, abrir a nossa mente para o entendimento da palavra do Senhor para nós nesta manhã. Nós convidamos aos irmãos que estão conosco a abrir a palavra de Deus, lá em Hebreus capítulo 13 e o versículo 17, apenas esse versículo vai trazer para nós esse grande ensinamento para com relação à liderança. A palavra de Deus vai falar: obedecei aos vossos guias e sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Amém? Que Deus abençoe a palavra aos nossos corações nesta manhã e que possamos assim estar aprendendo deste ensinamento tão maravilhoso para nós nesta manhã. Quando a lição de número 5 traz esse título de Igreja e sua liderança, ele vai nos instruir na sua introdução da nossa revista desta manhã, dizendo que a tarefa de liderar sempre foi explorada no mundo, ainda que o conceito de liderança tenha sido modificado no decorrer da história. O ser humano sempre evidenciou, em alguma medida, o desejo de liderar. Assim, o conceito de liderança ultrapassou os seus próprios limites, causando grande confusão em muitas igrejas. É o que se observa quando, de um lado, pessoas querem adotar modelos empresariais na igreja, fazendo com que, em alguns casos, o relacionamento entre liderança e membresia mais pareça a relação entre patrão e empregado. Por outro lado, há membros na igreja que se apresentam até como bons líderes, mas para si mesmos e, portanto, não veem a necessidade de serem guiados por outros. Seria possível resolver esses desafios, esses desvios dentro da igreja? Observe que o autor ele coloca para nós justamente esse questionamento. Nós temos observado que existem realmente grandes líderes dentro da igreja que às vezes é mais patrão do que líder. Assim também como tem membros que se acham líderes e tudo mais, mas não gostam de ser liderados. Então é complexo isso dentro da igreja e a gente precisa entender isso. O que Deus fala para nós na sua palavra com relação a essa questão da liderança, que nós lemos exatamente no versículo, é exatamente uma ordenança do Senhor para que nós obedeçamos os nossos guias, que nós possamos realmente aprender com isso, para que de tal forma que a gente seja submisso, de forma que eles venham velar por cada um de nós.
Então, o primeiro ponto da lição traz para nós, falando sobre para desfazer essa confusão entre líder e liderados, entre aqueles que lideram e aqueles que são liderados. Nós vamos entender isso nesse primeiro ponto da nossa revista, quando ele propõe para nós justamente esse ensinamento. Ele diz que a liderança foi instruída por Deus desde o início da criação. Após criar o mundo e colocá-lo em ordem, o Senhor criou o homem e a mulher e os abençoou, dando-lhes domínio sobre a criação que ele fizera. Está lá em Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 28, quando o Senhor vai instruir esse casal a tomar de conta de tudo aquilo que o Senhor fez. O relato do princípio do mundo nos mostra que a liderança concedida ao homem por Deus é uma bênção e não uma arma e poder ilimitado. A certeza dos crentes deve repousar no fato de o próprio Deus ter instruído a liderança sobre a congregação com um propósito santo de fazer com que a sua igreja, espalhada por todo o mundo, seja edificada, aperfeiçoada e permaneça em ordem. Este é o propósito do Senhor. Para que toda a igreja espalhada sobre a face da terra seja organizada, seja ordenada, seja coordenada por pessoas, líderes e liderados, onde todos estejam em um só propósito, de exatamente fazer com que a igreja cresça, de que a igreja seja uma igreja perseverante. Encontramos exemplos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, com os quais podemos aprender sobre o cuidado de Deus para com o seu povo, por meio dos líderes que ele mesmo constituiu. Nós temos exemplo, por exemplo, é o caso dos patriarcas Moisés, Josué, Davi, Zorobabel, Neemias, e os 12 apóstolos e tantos outros que nós vamos abrindo a palavra de Deus e vamos vendo esses homens que Deus levantou para que pudesse assim conduzir o povo, Arão, José e tantas outras que nós podemos aqui relacionar. Então, nós temos aí embaixo aí uma série de capítulos e versículos, Êxodo, tá certo? Capítulo 3, versículo 9 a 12, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8 a 9, Neemias, tudo vai falar, Ageu, tudo vai falar sobre essa questão do líder, dos liderados, com um melhor entendimento para nós. Entretanto, nossa natureza pecaminosa faz com que acatemos outras fontes de sabedoria, as quais, a parte de Deus, revelam nossa insensatez. Quando as utilizamos, nos afastamos do santo propósito do Senhor para conosco. Somente a palavra de Deus é capaz de desfazer toda essa confusão. Ele revelou por meio dela a sua santa vontade e a entregou ao seu povo, de modo que seja a nossa única regra de fé e prática. Meus queridos, nós temos observado que às vezes nós somos capazes de obedecer a patrões quando nós estamos nas empresas, certo? Nos sermos submissos a ele, mas às vezes lá na igreja nós somos incapazes de querermos nos colocar submissos aos líderes da igreja, ao pastor, ao presbítero, ao diácono. A gente os trata de uma forma às vezes diferenciada, tá? E esquecemos de que essas pessoas são homens levantados pelo Senhor para conduzir o seu povo, para conduzir a sua igreja. Então às vezes a gente observa que o autor coloca aqui exatamente isso. Às vezes nós temos muita facilidade de olhar as coisas do mundo, obedecer outros patrões lá fora, buscar outros mecanismos para obedecer, mas somos incapazes de obedecer, a ser submissos aos nossos líderes na igreja. Então a palavra de Deus é a única regra de fé e prática que é capaz de nos instruir, de nos mostrar como devemos nos portar diante de toda essa confusão, de desfazer essa confusão entre obedecer o líder, ser liderado e saber que são homens levantados pelo Senhor. O segundo ponto da nossa revista traz líderes não proprietários. Olha só, colocação bacana. Líderes não proprietários. Os líderes, eles não são proprietários de ninguém. Os líderes não são proprietários da igreja. Os líderes não são ditadores e nem devem ser ditadores. Então, vamos entender isso. Hebreus, capítulo 13, nós lemos, versículo 17, ele traz uma ordenança firme, estabelecida, sobre uma base graciosa, da qual podemos depreender
princípios para uma postura bíblica da liderança em relação aos membros da igreja. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, com quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então o apóstolo que ele traz exatamente isso à sua igreja, ordenando, instruindo a eles a obedecerem às suas lideranças, e que essas lideranças também não os conduzam os liderados gemendo ou com má vontade, de tal forma que às vezes quer ser ditadores. Não é isso. Tá? Deus estabeleceu líderes para cuidar atentamente do seu povo. Miqueias capítulo 6, versículo 4 vai falar sobre isso com muita clareza. Como uma sentinela que está sempre alerta, consciente do perigo ou de algo ameaçador. Esse é o significado da palavra velam, utilizada no texto. A partir desse significado entendemos que os líderes não são proprietários dos membros, mas guias zelosos e atentos, supervisionando a igreja e velando por ela. Além disso, devem cuidar do desenvolvimento daqueles os quais o Senhor os confiou. É uma tarefa, irmãos, é uma tarefa abençoadora e ao mesmo tempo desafiadora, pois no dia final prestarão contas àqueles que lhe conferiu esse ministério. Então observe que realmente a tarefa do líder ela tem que ser abençoadora, ele tem que ser bênção diante dos seus liderados. Por que isso? Porque esse líder vai ter que prestar conta um dia de tudo aquilo que o Senhor os colocou para tomar de conta. Então observe que realmente é algo abençoador, mas é algo desafiador. Não é muito fácil, é difícil, mas que a gente precisa aprender isso. Ezequiel capítulo 3, versículo 16 ao 25, ele vai fazer com que a gente nos compreenda melhor. Ajuda a compreender a liderança do povo de Deus sob uma perspectiva bem mais intensa, pois os líderes devem zelar pela alma dos membros da igreja. Deus estabeleceu o profeta Ezequiel como atalaia sobre o povo de Israel e sua função era transmitir ao povo a palavra de Deus, exortando-o a se converter dos maus caminhos e não a pecar contra Deus. Nesse sentido, o profeta foi colocado numa posição de zelo pela palavra de Deus, pois deveria estar atento a transmitir ao povo tudo quanto o Senhor lhe dissesse e ao mesmo tempo velar pelo povo. A ação do atalaia nesse texto visa a preservação de sua alma, bem como a do povo de Israel. A preservação do povo, da alma de cada um desses. Por quê? O Senhor, ele coloca o termo aqui de atalaia, é aquele que vigia, é aquele que fala, é aquele que alerta, é aquele que vai chamar a atenção do perigo, é aquele que vai te aconselhar, é aquele que vai dizer para você tenha cuidado, é aquele que vai estar te orientando diante dos perigos, dos obstáculos. Então é um atalaia. O Senhor propôs isso a Ezequiel, para que ele fosse um atalaia do povo de Israel, para que ele fosse aquele homem que realmente transmitisse a sua palavra àquele povo. Se o povo ia obedecer ou não, mas a função de Ezequiel era falar da palavra do Senhor para eles. Desse modo, os membros da igreja, quando se submetem a seus líderes, segundo o ensino bíblico, tornam esse relacionamento alegre, gracioso e recompensador. O conselho de nossos líderes, segundo a palavra de Deus, é importante e serve para capacitar-nos a agir com discernimento e sabedoria, pois o Senhor os capacita para isso. Entretanto, isso não quer dizer que permitamos que nossos líderes pensem por nós. Não é isso. Você tem seu pensamento, o líder tem um pensamento. O Senhor os capacitou, cada líder, mas não nos dá o direito de pensar por você, apenas de aconselhar, de ver algo que talvez você não esteja vendo e o exortar, e o advertir, e o tratar com amor. Tá? Então, o relacionamento entre a liderança e a igreja deve ter a glória de Deus como objetivo único. Não há espaço para preferências pessoais. Exatamente, pois elas atrapalham a harmonia do corpo de Cristo.
extremos de autoritarismo dentro dessa questão da liderança, ou total negação, ignorando a necessidade da liderança na igreja e da sua autoridade, outorgada por Deus, causam grandes conturbações na comunidade. Observe aqui que essa questão do extremismo, do autoritarismo, de querer ser o cara no extremo, ditadorzão, isso vai causar uma confusão muito grande na igreja. Tem que ter cuidado. O líder tem que ter muito cuidado com relação a essa questão do extremismo, do autoritarismo. O que Deus propõe aqui é que sejamos brandos, amorosos, cautelosos, cuidadosos, amorosos para com esse povo. Por causa de sua natureza caída, muitos líderes, por vezes, têm a tendência de colocar um peso sobre os ombros dos seus irmãos que nem mesmo a palavra de Deus coloca. Outras vezes, são inclinados a não confrontar os pecados de alguns por diversas e infundadas desculpas. Entretanto, em qualquer dessas ocasiões, devemos recorrer à palavra de Deus com sincero arrependimento, lembrando-nos das palavras do apóstolo Paulo aos Gálatas, quando ele coloca: quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Gálatas 5, versículos 7 a 8. A motivação da submissão, de acordo com Paulo, não é questão de sentimentos pessoais em relação aos líderes, mas o desejo de obedecer a Deus, ao amá-lo e a percepção da posição dele perante o Senhor. Então, observe que a gente tem que saber tudo isso com relação à questão da palavra do Senhor, de estar entendendo o que a palavra está colocando, que os liderados, eles devem realmente sim a submissão aos seus líderes, e os líderes devem sim tratá-los com carinho, com muito cuidado, atentos a ouvi-los, os problemas, para que encontremos a solução harmônica e também jamais apedrejá-los, jogar pedra ou ficar falando alguma coisa. Então é muito delicada a questão da liderança, do liderado e de quem lidera e dos liderados. Então é importante isso. Quando vamos para o nosso terceiro ponto da nossa revista, nós vamos exatamente falar nesse último tópico: liderados humildes, não rebeldes e orgulhosos. Observe aqui que o autor vai falar agora de liderados. Nós falamos agora no ponto 2 sobre os líderes e agora sobre os liderados. Liderados humildes, não rebeldes e orgulhosos. Dentro da igreja nós sabemos que existem pessoas, irmãos, que às vezes são orgulhosos, são rebeldes, jamais querem se curvar diante da sua liderança, se acham que jamais devem nenhuma obediência, e isso é perigoso. Então o autor aqui ele traz para nós a reflexão de que o liderado deve saber. Olha só, retornemos agora ao texto básico para aprender qual é a postura bíblica dos membros da igreja em relação à sua liderança. Vamos observá-lo mais uma vez, considerando a intensidade, o modo, a razão e o propósito pelo qual a igreja é chamada a submeter-se a seus líderes. Devemos obedecer com intensidade aos nossos líderes. Hebreus 13, versículo 17, nós lemos sobre isso. Essa ordem é seguida de uma explicação sobre o modo como isso precisa acontecer. Sendo submissos, colocado dessa maneira, a ideia de continuidade vem à tona. Há também uma razão para que acatemos tal ordem. Eles velam por nossa alma. A palavra velar, que Deus inspirou para ser usada no texto, significa estar vigilante. Tá? Quando a postura da liderança em relação à igreja é bíblica, os membros são alcançados por uma supervisão atenta, cuidadosa, vinda dos pastores que, com amor, zelam pela alma de suas ovelhas. O alvo supremo desse relacionamento é a glória de Deus. Além disso, a igreja experimenta um pastoreio edificante.
Provérbios capítulo 5, versículo 22, lá no 20, versículo 18, Tito também vai falar sobre essa questão da liderança, capítulo 1, versículo 9, de sabermos ser liderados, tá? Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 a 13, e por fim, essa obediência à liderança torna seu trabalho alegre e gracioso. Todas as vezes que nós nos submetemos com cuidado, com temor, com sabedoria aos nossos líderes, ele vai dizer exatamente isso, que a gente vai viver uma vida mais alegre, né, vai nos tornar mais satisfatórios dentro do nosso trabalho, né, vai nos trazer graça diante de tudo isso. Então é muito importante entendermos isso. Os autores do livro Vida na Casa do Pai, publicado pela Cultura Cristã, mais uma vez nos auxiliam a entender esse tema tão relevante quando afirmam o seguinte: frequentemente falhamos em perceber quando os nossos inimigos se aproximam, mas nossos líderes, que são mais bem equipados do que nós, podem nos ajudar a reconhecer essa presença e lutar contra eles de modo mais eficaz. Esses inimigos incluem os falsos ensinamentos, as escolhas ruins e os relacionamentos desfeitos. Então observa a importância de viver bem e harmonicamente com o líder. Tá? E você que é liderado, nós que somos liderados, nós também temos que entender essa questão de ficar atento aos falsos ensinamentos, né? Há uma série de coisas que inclui aqui, às vezes, o desvio do liderado para um outro caminho. Mesmo diante da ordem clara exposta na palavra de Deus, já ouvimos sobre muitos exemplos de falha no relacionamento entre líderes e igreja. De fato, quando crise acontece, elas são motivadas por extremos cometidos pelos dois lados, ou seja, líderes que se tornam autoritários ou liderados que se tornam rebeldes. Então, se não tiver uma harmonia, um entendimento entre ambos na igreja, no relacionamento, liderados e líder, observe que o negócio vai causar aí uma confusão terrível. Tá? E isso é ruim para a igreja. Como já vimos, o texto básico dessa lição coloca líderes e membros em seus devidos lugares, pois contém a ordenança bíblica que chama a membresia, a submissão aos seus líderes e ao mesmo tempo em que mostra aos líderes que eles devem velar pela alma de seus comandados, das quais terão de prestar contas ao Supremo Pastor Jesus Cristo. Então observe que tem a função dos dois, dos líderes e dos liderados da membresia. Então cada um tem a sua função. E onde é que nós encontramos isso? Na palavra do Senhor. Entretanto, como saber se os líderes estão sendo fiéis? Devemos segui-lo irrestritamente? Definitivamente não. Infelizmente, em nosso estado pecaminoso, nossas emoções frequentemente nos levam para longe da obediência, em vez de levar-nos em direção a ela. A fidelidade que devemos aos nossos líderes tem seu limite na palavra de Deus. Se eles a seguem, tudo caminhará bem. Porém, se dela se desviam, temos o dever de confrontá-los em amor, guiados pela palavra, sem amargura ou facções. Eu me lembro muito bem que quando nós estávamos em reunião do conselho, o presbítero Samuel era um dos que mais batia nessa tecla, era exatamente isso. Ele sempre falava: pastor, o que nós queremos é que o senhor pregue a palavra. Saiu fora dela, para nós não serve. Tá certo? Então, para que a gente possa atentar a isso, é observar cada líder. Se está seguindo a palavra, se está dentro do contexto que o Senhor propõe. Fora disso, tem como a gente seguir um líder, não tem como ser submisso a um líder dessa forma. Tá certo? A vontade de Deus sempre será a medida fiel que mostrará à igreja o caminho que deve seguir. Sua existência provém do propósito eterno de Deus, que instituiu uma liderança e revelou a maneira em que seu povo deve ser conduzido. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao versículo 16. Quando está submissa à palavra de Deus,
a igreja demonstra amor ao Senhor, obedecendo a seus líderes e deixando-os guiar por eles. Da mesma forma, líderes submissos à palavra de Deus também demonstram amor ao Senhor, guiando o seu rebanho em vigilância constante. Então, ninguém fica de fora. Todos os liderados, quando seguem em amor, observando tudo, serão bem-sucedidos, assim como os líderes também, quando seguem a palavra do Senhor com amor, também serão recompensados. Então, a palavra aqui é vigilância constante, tá? Busca na palavra. E eu queria concluir, meus irmãos, nesta manhã, a nossa lição, dizendo para os irmãos que precisamos conhecer a palavra de Deus e segui-la em todos os momentos, pois ela é a nossa única regra de fé e de prática. Devemos utilizá-la para compreender, utilizá-la para compreender se devemos ou não caminhar com os nossos líderes em alguma questão. Apenas as Sagradas Escrituras devem ser a base para nós e nossos líderes, e não as nossas preferências. A consciência purificada pela palavra tornará nossas atitudes justas e valiosas diante do Senhor. O Espírito Santo de Deus age poderosamente no coração dos crentes, transformando motivações, pois, mediante a graça de Deus, podemos ser vencedores em relação ao nosso relacionamento com os líderes da igreja e podemos ajudá-los a vencer a corrida para a qual eles foram chamados. Amém? Que Deus abençoe a palavra do Senhor nesta manhã, abençoe a nossa lição, que nós possamos ter aprendido alguma coisa e que possamos assim ser fortificados por esta palavra e que possamos ter entendido qual é a nossa relação com as nossas lideranças, como é que nós devemos nos portar e os líderes também, como devem se portar diante dos seus liderados. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça cada vez mais. Nós vamos ouvir mais um hino, o hino de número 3, e logo após o hino nós vamos estar orando com os irmãos, finalizando assim a nossa lição nesta manhã. Amém? Hino de número 3, a Igreja em Adoração. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem
santas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. Somos gratos a cada um que está participando, a cada um que tem assim, visto e as lições, acompanhado, aos que estão podendo ir à igreja. Mais uma vez nós queremos reforçar, venham aos domingos pela manhã ao templo. Nós estamos tendo escola bíblica dominical presencial, né? já estamos há 3 domingos. Nós estamos tendo esse trabalho à noite, a partir das 18h30, né, culto de adoração ao Senhor. Nós estamos tendo à noite também as quartas-feiras de estudo bíblico com culto de oração. Então os irmãos são convidados, a você irmão que está em casa, que não está sentindo nada, que está bem de saúde, né, vá à igreja. Tá? Nós nos preocupamos com aqueles que são da classe de risco, que realmente não podem ir, né? Então você não deve ir. Tá? Mas aos que não são dessa classe, vão à igreja. Leve a sua máscara, lá tem álcool gel. Se você não tem máscara, na igreja tem máscara para todos. Então você é o nosso convidado. Não fique em casa, certo? Isso vai acabar nos esfriando. O irmão fica se distanciando, logo está frio, igual um pedaço de gelo. Então, meu irmão, se desperte. A obra do Senhor precisa ser continuada através das nossas atitudes. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Mais uma vez agradecendo ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, Pai eterno, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade, por essa lição tão maravilhosa nesta manhã. Que o Senhor continue, ó Deus, nos instruindo através da Tua palavra, nos fortalecendo, nos abençoando. Ó Deus, nos conduz, ó Deus, todos os dias os passos diante do Senhor. Ó Deus, seja com os Teus filhos, ó Pai, que não estão podendo vir à Tua casa, que o Senhor os abençoe, que o Senhor dê força. Ó Deus, dê cura aos que estão enfermos. E aos que não estão enfermos, ó Deus, que o Senhor dê coragem, dê alento, e que possam ser despertados pelo Teu Santo Espírito, a virem, ó Deus, a Te louvar, a Te bendizer, meu Senhor. Toma conta, ó Deus, assim, das nossas vidas. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, a liderança, ó Deus, da Tua igreja. Fortalece cada um dos Teus filhos. É o que nós Te pedimos, ó meu Deus, e por fé Te agradecemos. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amém.